e fica aquela coisa pasteurizada, né, padronizada em todas as instituições, mas a parte que interessa mesmo, que é a mudança do perfil do aluno ou a avaliação do aluno, ela continua devendo muito para a sociedade, porque as instituições de ensino não estão entregando aquilo que o mercado de trabalho quer. Não é? Então é esse ponto que eu acho dos mais relevantes, que é a revolução da sala de aula a partir das próprias diretrizes que estão preconizadas nas DCMs. Professor Jailson. Bem, eu vou dar continuidade aqui ao raciocínio do meu colega. Eu penso que a gente sempre falou dessa relação teoria e prática, sempre isso foi colocado como sendo algo importante, mas a gente ainda parece distante de efetivar muito isso, salvo algumas raras exceções, né? Então, eu acho que a gente poderia sim trazer mais para dentro da sala de aula, não só exemplos práticos, mas as próprias organizações, né, poderiam estar participando de forma clara. O professor Sadal, na fala dele, falou algo que é importante. Hoje a gente trabalha muito disciplinas com tempo integral, né? Então, assim, às vezes são 3 horários corridos de uma mesma disciplina, em alguns casos, em algumas instituições. E aí fica muito maçante você trabalhar aula desse tipo. Então, é necessário fazer aquelas pausas, fazer atividades práticas para poder, né, chamar a atenção. E eu acho que nessas horas, em alguns momentos, a gente sabe que não é sempre que dá para fazer, mas trazer um case, trazer a empresa para dentro da sala de aula, eu acho que é importante. E também o inverso, né? A gente está sempre atrelando a questões práticas. Os cursos de administração, na sua essência, eles, em todos os conteúdos curriculares, eles têm a possibilidade de estar atrelando isso a uma prática, né, efetiva. E a gente ainda está partilhando muito da questão teórica. Volto a dizer, sabemos que existem exceções, existem instituições que trabalham no ensino diferenciado, mas ainda é a minoria. E aí eu vou, mais uma vez, aprofundar naquilo que eu trouxe enquanto contribuição, que é a questão do estágio, né? Percebam, se a gente fala que no estágio, que é o momento em que obrigatoriamente o aluno deveria estar tendo essa vivência de forma efetiva, com bom acompanhamento, muitas vezes não se tem, imagina no resto, né, do cumprimento do curso. Então eu acho que essa aproximação do mercado de trabalho é fundamental. Eu acho que a construção de cada conteúdo, de cada disciplina, e os produtos que deveriam sair de cada disciplina dessa, deveriam estar sempre ali atrelados à teoria com uma prática efetiva. E aí a gente deu aqui o exemplo, né? Naquela hora lá, o presidente Cristino falou, só no estado do Ceará nós temos 4.000 empresas registradas. São 4.000 possibilidades que os cursos de administração têm de estar fazendo parcerias para estar levando essas experiências para dentro de sala de aula e estar levando esses alunos para ter essa experiência no campo efetivo. A gente fala? Professor Sadal. Bom, eu vou ter a ousadia de complementar a fala aqui dos ilustres amigos que falaram, mas nas DCNs eu queria chamar a atenção para alguns aspectos. Um deles é a necessidade de fazer um comitê local de cada curso com a participação de empresários e lideranças da sociedade civil. Se vocês retomarem o texto, isso é uma necessidade. A segunda questão que eu acho que eu queria destacar, porque isso é bem diferente das anteriores, é de que o curso não se encerra com a entrega do diploma. Caberá ao curso acompanhar os egressos e junto aos empregadores para saber se aquilo que efetivamente foi prometido no perfil dos egressos foi entregue à sociedade. Isso é diferente dessas novas DCMs. Antigamente não havia isso. Cuidado com essa questão, porque, na verdade, alguns cursos já fazem isso, acompanham os egressos e tal. Mas isso agora se torna obrigatório para todos os cursos de qualquer instituição de ensino. Isso é algo que eu tenho destacado e acho que é algo que todos nós temos que prestar atenção, né? E eu também queria me meter o ilustre Sérgio Bezerra, dizer que ele é pioneiro por fazer esse fórum, mas também é pioneiro em fazermos um evento tecnólogo. Opa, tem aqui, a gente está com mel, mel do Ceará, né? Mas esse evento que nós vamos fazer agora na Unifor, aqui o professor Josimar está presente, né, prestigiando esse evento. O professor Daniel está ali também. Está ali o professor Daniel.
de que será no Ceará o primeiro evento de uma série de outros. Então eu quero também dizer que na sua humildade, dizer que vai ser feito, mas na verdade vai ser o primeiro de vários outros. E de que o evento Enangrade, que vai acontecer no final de outubro, na verdade é co-realizado com o Conselho Federal de Administração. Nós somos co-realizadores, né? Então todos vocês estão plenamente convidados. Então essa é a minha fala, tá bom? Só os cuidados que a gente tem que ter com alguns aspectos, e realmente nos preocupa, porque não adianta mudar a regulação se você não muda uma série de outros aspectos. Falo isso e encerro a minha participação nessa pergunta, porque eu me ausentei do que estava na banca da minha orientanda, cujo título é Avaliação por Competências nos Cursos de Administração, Desafios e Oportunidades. Esse trabalho vai ficar à disposição de todos vocês, evidentemente sem custo, amplamente, né? Nós temos ali alguns ajustes a fazer, por isso que me ausentei na banca. E esse trabalho é necessário, porque nós fizemos todo um levantamento na literatura e também com vários coordenadores, 11 coordenadores de curso, quais são os principais desafios e oportunidades, e nós vamos compartilhar com todo mundo, né, sobre isso, porque com certeza é algo que os cursos deverão fazer. Porque, novamente, as DCNs de administração são focadas em competências. A pergunta é, qual é a avaliação que nós devemos usar e por quê? Porque a gente não pode mais ficar avaliando por conteúdo. Ora, se a gente ficar avaliando por conteúdo, a gente, de certa forma, está em dissonância com as DCNs, e é isso que nós trazemos ao centro e à luz. O que é a avaliação por competências, como conduzir isso, eu acho que de uma forma contributiva a todos que aqui estão presentes, em primeiríssima mão, porque a minha aluna foi aprovada, né, e bem aprovada por uma banca, e aí isso chegará brevemente a todos vocês. Obrigado. Serginho, eu vou responder essa sua pergunta falando, acho que dever de casa, o básico, né? Eu acho que a nossa DCM é relativamente nova, 2021. O que precisa ser feito é o gestor, o coordenador do curso, reunir seus professores, colegiados, dissecar a DCM, fazendo uma correlação, se possível, com o novo instrumento de avaliação dos cursos do próximo ano, enfatizando as competências necessárias para que no momento em que aquele egresso saia da instituição, ele seja empregado. Porque as instituições elas serão avaliadas agora pelo seu índice de empregabilidade. Fazer a correlação com a multiculturalização que o novo instrumento vai trazer. Qual a experiência que aquele aluno vai ter com outras culturas de outros países? Como ele vai trabalhar a internacionalização? Não é? Então, eu acho que o ponto mais importante é vamos reunir nossa equipe, dissecar a DCM, compará-la com um novo instrumento de avaliação e repensar o modelo que nós estamos trabalhando agora. Né? Não deixe para a última hora. Né? O brasileiro gosta de deixar para a última hora, dar aquele jeitinho, mas não vai ter jeitinho. Né? Então fica aí essa contribuição, essa sugestão. Muito bem. Perguntas, vocês podem se dirigir aos colegas e fazer as indagações que vocês quiserem, por favor. Diga, Aline. Fazer uma contribuição, na verdade. Dá para ouvir? Acho que está Tá, né? Principalmente com relação. As falas primeiro, parabenizar o nosso conselho. É sempre extraordinário estar aqui e a gente vê que a gente tem pessoas e profissionais, colegas da administração pensando na qualidade dos nossos cursos. Porque a professora que está aqui, já gestora de cursos, porque é isso que nós somos, né? A gente muitas vezes somos chamados coordenadores acadêmicos, mas a gente precisa perceber que nós somos gestores de curso. E mais do que isso, nós somos gestores de cursos cujo o principal, né, cliente, que é o aluno,
a forma de nós encaixarmos é na hora que esse aluno não só vai para o mercado, mas ele tem possibilidade de abrir seu negócio. Então, ter um curso vivo, eu acho que essa é a grande discussão. A gente precisa ter cursos vivos. A gente precisa pensar em estágio, e se esse aluno não está dentro da empresa que é sua, a gente não fazer mais de conta. Sabe? Eu acho que a grande chamada dessa tarde é que a gente não pode fazer de conta. Sabe? E se nós criarmos parcerias, se nós tivermos equipe de professores que se preocupem verdadeiramente com isso, é possível. Eu quero só dar um exemplo muito rápido. Por exemplo, eu sou fruto de empresa, Júnior, com alguns colegas como aquele que vai saindo ali pela porta. Sabe, a segunda empresa júnior aqui do estado do Ceará foi a nossa da Universidade Estadual do Ceará, só existia de São Paulo. E a gente olha hoje e pergunta, quem tem empresa júnior no curso de administração e a gente não ter todas as mãos levantadas, isso é lamentável. A gente perguntar, por exemplo, a gente está no mundo que a gente fala de startups. Quantas startups eu tenho no meu curso de administração? Não tenho nenhuma? É lamentável. Porque startup, se a gente for assistir pitch desses meninos que estão aí em ecossistemas de inovação, a gente tem os meninos da área de tecnologia, só que esses meninos não sabem trabalhar com gestão. Basta assistir. Eles toda a vida vão estar numa banca, com o pessoal, com investidores anjos ou não, e eles vão estar levando pancada porque eles não entendem de gestão. Então a gente pode estar se unindo a esse povo e pensando em estar ali alicerçando. E às vezes a gente está aqui, gente, sem compreender esse mundo, na hora que de forma brilhante se coloca, não podemos mais avaliar o conteúdo, porque não dá, porque a gente está falando de competência. Então assim, eu saio daqui muito feliz, mas que a gente tem uma caminhada, e que bom que o nosso conselho faz propõe esse momento. Tá? Eu queria parabenizar o conselho, parabenizar vocês e colegas. A gente tem que sair daqui desafiados a construirmos outra história para os nossos cursos de gestão. Muito bom. Alguém deseja se pronunciar? Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar escapar essa oportunidade, porque ela é rara, né? Ela é necessária. Então, todos nós somos administradores, pensadores, provocadores. E a minha pergunta é muito mais uma provocação. O que fazer para a gente recuperar, né, a nossa hegemonia? Eu vejo ainda, infelizmente, Sérgio, muitas instituições ainda isoladas. A gente não deve pensar mais dessa forma. Certo? A gente tem que cada vez mais partilhar uma boa prática. A gente concorre, mas a gente sabe que a essência final é o que a gente entrega para o mercado. Certo? São pessoas que vão transformar aquela realidade, seja lá no interior mais longínquo do Brasil, seja na nossa capital, nas nossas capitais. Então a nossa responsabilidade social é muito grande. Nós estamos na Bíblia. A nossa profissão é citada na Bíblia. Então nós temos o dever, certo, de bem informar. E esse é o momento, acho que ideal, do Conselho Federal, do Conselho Regional do Estado do Ceará, mais uma vez, protagoniza, né, esses momentos que são importantes, que são essenciais, mas é preciso que a gente se una cada vez mais, para a gente fazer essa mudança de fato acontecer. Né? Se uma empresa quebra, é responsabilidade nossa. O que foi que nós fizemos? Nós estudamos aquele caso, ou uma empresa está sendo implantada. O que é que nós temos, na verdade, como agregar? Certo? De fazer realmente somar para que aquele empreendimento seja exitoso, porque alguém acreditou, alguém tirou dinheiro do bolso para investir. E nós temos no nosso país, né, felizmente, as grandes fortunas do mundo saíram de empreendedores. É preciso que a gente apoie essas iniciativas. Certo? Empreendedores familiares. Né? Então, veja que realmente assim, é preciso, aí é um desafio, acho que para nós, né, para o próprio Leonardo, que está à frente também de todos nós, fazermos recuperar essa hegemonia.
porque isso faz parte, isso é a nossa missão maior, certo? Então, o que fazer? Por onde começar para a gente ter esse resgate tão necessário para todos nós que amamos e fazemos a administração? Alguém deseja responder essa data? Eu também quero isso. Pedir a palavra. Excelente provocação, mas eu quero deixar registrado que o trabalho que a Angrade, a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, em parceria com o Conselho Federal de Administração e com os conselhos regionais, já existe, está em curso, isso é necessário. Nós firmamos parceria com a ANPAD, a Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Administração. Como eu disse na parte da manhã, parceria com o Centro Paulo Souza em São Paulo e também com o NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágio, que estará aqui, estará na Unifor, no Angrade. O presidente do NUB estará conosco, hermanado. Por quê? Porque nós precisamos unir força. Diálogo ocorre entre diferentes, não entre iguais. Pensamos diferentes, ainda bem, mas nós nos irmanamos naquilo que mais importa. A administração é um curso absolutamente necessário. Quando se diz que o médico mata um paciente, o administrador pode matar centenas de pessoas simultaneamente. Eu acho que vocês sabem, uma segunda maior dor que um ser humano pode sentir é quando ele é demitido. E quando uma organização é mal gerida, gera exatamente esse problema que foi citado aqui. Quando se fala de hegemonia, eu acho que é importante retomar o que a professora muito bem colocou. Nós temos que sair daqui desafiados. Desafiados em que sentido? Nós temos caminhos, mas exatamente não adianta fazer a mesma coisa e achar que o resultado será diferente. Obviamente não, né? Eu fui presidente de uma empresa júnior, ajudei a criar várias outras. Eu, na universidade em que eu sou professora, continuo apoiando, mas inclusive as próprias empresas juniores têm que se alterar, porque elas têm que incluir o mundo das startups, né? E finalmente, só para não monopolizar a palavra, dizer que esse caminho é longo, esse caminho não é fácil, mas eu tenho orgulho de fazer parte de um grupo que entendeu que é necessário o diálogo, que é necessário unir esforços, que é Angrade, Conselho Federal, Conselhos Regionais e outras organizações precisam estar unidas para o mesmo fim. Caso contrário, a nossa área, que é extremamente relevante, vai piorar, o que não é bom para ninguém, né? Iniciamos esse processo, ele não vai parar, não deve parar, tá? Então, assim, e para fechar, a Angrade e o CFA tiveram a coragem, a iniciativa do Jubileu de Diamante, criar uma iniciativa nacional que premia estudantes e professores que, na forma de uma proposta, de uma startup, de uma organização, busque soluções para o país. Como é que o administrador vai ganhar mais relevância? Quando ele mostrar cada vez mais o seu próprio valor, né? Então, isso nos uniu, Angrade, CFA, nessa iniciativa. Nós tivemos 30 premiados em todo o país. Essa iniciativa, eu também quero dizer, vai perdurar por no mínimo, mais 3 anos, com recursos foram captados, seja pelo Conselho, seja pela Angrade. Ok? Então, são iniciativas, algumas simbólicas e outras muito efetivas, que vão na direção da sua provocação. Temos muito a fazer. É isso. Obrigado. Professor Jair. Nós 4 aqui, a gente já se encontrou em outros momentos de forma separada, mas acho que é a primeira vez que estamos os 4 juntos num formato desse, para tratar dessa abordagem, e não combinamos nada antes de vir para cá, né? Mas percebam que as 4 falas, elas foram no mesmo sentido, de provocar vocês, fazer provocações sobre essas inquietações todas que nós temos. E ao chegar aqui, já ficou claro para mim que já está acontecendo, professor. Só o fato de estar esse público aqui, na quantidade que estava e com a diversidade, tendo professores, coordenadores, gestores, e isso já mostrou para a gente que está acontecendo, né? A fala do Sadal também é emblemática com relação a isso. A gente participa de eventos assim em outros lugares e infelizmente, é preciso dizer, nem sempre tem essa participação efetiva, tá? Então essa mobilização, em primeiro lugar, ela precisa ter. Segundo lugar, precisa ter essa consciência, professora. A gente precisa realmente se sentir mexido e dizer assim, precisamos fazer alguma coisa. A gente precisa mexer, precisa se movimentar, né? Não adianta cada um ficar puxando de um lado sozinho. A gente precisa se unir, independentemente de ser concorrente no mercado ou não.
Precisa ter essa consciência também. É um efeito dominó, né? Porque a gente está deixando as fragilidades do mercado fazer com que a qualidade do ensino fique aquém do que deveria ser, e aí isso faz com que o mercado não queira mais esse profissional que sai desse curso, e aí não temos formação, e aí a gente vai perdendo espaço, outras áreas vão ocupando nosso espaço, daqui a pouco as instituições estão fechando, o Sadal trouxe esse número, né? Fecharam várias instituições, os professores vão perdendo espaço, perdendo emprego, e a gente está acabando com a profissão. 243. Né? E a sociedade vai sofrendo com isso também. Né? Então, por isso, movimentos como esse da Andrade, com o CFA, e todos vocês precisam acontecer. A gente está aqui por isso. Eu sou muitas vezes questionado, sabe? E acho que os colegas também devem ser. Jailson, o que tu ganha com esse negócio de conselho, cara? Eu vejo que tu fica para lá e para cá uma perreira, e tu ouve um monte de piada, sabe? E a gente é chamado de trouxa. O que tu ganha com isso? Cara, foi eu que escolhi a profissão. E às vezes eu até digo que foi ela que me escolheu também, porque a administração não é a minha primeira formação. Né? Mas eu fui trabalhando e ela foi me chamando, e eu me senti na obrigação de ter a formação para poder estar legitimado para exercer a profissão. Então, assim, se eu não tratar daquilo que eu escolhi para a minha vida, que me dá o meu sustento, que faz com que eu sustente o meu filho, quem vai cuidar? Normalmente eu costumo dizer isso. Segundo lugar, olha a fala do Sadal. As organizações, quando elas fecham, não é só o proprietário, não é só o dono que fica no prejuízo, não. São centenas, dezenas de famílias de pessoas que ficam desempregadas. Então a sociedade ela sofre muito com a falta de boa gestão. E quem está habilitado, ou quem deveria estar habilitado para fazer isso, somos nós. Então, nós que estamos aqui, que somos administradores, mas também somos professores, formadores, a gente tem uma responsabilidade muito maior nesse contexto. Tá? Então, se eu posso fechar de alguma forma essa fala, é dizer no seguinte: precisamos acordar, que foi o que a professora ali muito bem assimilou, acordar para darmos as mãos, que foi o que você sugeriu. É isso. Obrigado, Jailson. E sou Marcos. Sérgio, acho que eu não poderia deixar de manifestar a colocação do professor Luiz, porque eu fiquei muito feliz de encontrá-lo aqui, professor, na plateia, porque eu, quando estava ali no início da carreira docente, a gente vai observando gestores educacionais, né, que têm uma experiência, uma bagagem muito grande. Eu tinha, né, o meu mais alto conceito, tanto o senhor quanto o professor Priscila que aqui está, né, dois grandes gestores educacionais. Então, estar aqui hoje, nessa posição, para mim é um privilégio e agradeço demais a presença de vocês aqui. Mas vou responder de forma muito pragmática. As instituições elas precisam parar de fazer leilão. Essa prática ela é imoral. É horrível quando você manda a sua equipe de marketing comercial para a porta de outra instituição panfletária, se tirando, inclusive, o livre-arbítrio do aluno escolher em qual instituição ele quer estudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, antes de se unir, é acabar com essas práticas ilegais. Imorais. Que, infelizmente, nós presenciamos. Eu faço parte de um grupo de gestores educacionais do Estado, que é horrível você ver quando o colega coloca aqui na porta da instituição dele, e outro foi, está fazendo aquilo, e o outro fica calado, como se fosse a coisa, sabe? Então, precisa parar com isso, porque essa estratégia não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser ao fracasso, ao fechamento. Nós somos administradores e sabemos, a cada desconto, a cada renúncia de receita, eu limito possibilidade de investimento, de qualidade. Então, a gente precisa começar a fazer o básico, né? E eu vejo que, infelizmente, o mercado está nessa visão estratégica míope de brigar pela quantidade de alunos que tem e não pela qualidade de alunos que se devem ter. Muito bem. Mais alguma pergunta? Professor, Dom Produção. Pronto, Neto Pinheiro. Neto Pinheiro. Pronto.
A minha pergunta é um tanto provocativa também, certo? Pela manhã, o professor falava algo sobre cada vez mais termos recebido alunos sem a educação básica, sem o básico, enfim. E aí a minha pergunta é o seguinte: o que o CLA, CFA faz ou pode fazer para cobrar da gestão pública um sistema educacional também de base, do fundamental, do médio, que entregue alunos com a base preparada para a gente, os cursos de graduação? Porque a impressão que eu tenho, eu não sei se meus colegas têm a mesma impressão, mas que a graduação em administração, ele é hoje um lugar que acolhe pessoas que não têm capacidade para ir para cursos de ticket médio mais alto ou para as instituições públicas, e que meio elas vêm até a gente, enquanto instituição particular, em curso de administração ticket médio mais baixo, mas que eles chegam sem essa base. E aí a gente tem todo um trabalho para fazer, e nem todos a gente consegue, mas ainda assim também a gente não pode deixar de acolher. Enfim, eu queria saber a perspectiva de vocês em relação a isso. Obrigado. Queria responder, por favor? Sadal, vamos lá. Professor, obrigado pela sua pergunta. Bom, em primeiro lugar, isso é um dos pontos que temos que estar irmanados. Esse não é um problema da administração, isso é um problema do nosso país. Isso. É uma tragédia, uma educação fundamental e média ruim. Por isso que a gente tem que sair das armadilhas que nós fomos criando ao longo da história. Curso superior é uma coisa, ensino médio é outro, fundamental outro, pós-graduação é outro. Não, a gente tem que colocar as pessoas para dialogar. Existem prejuízos que estão sendo acumulados. Está aí um ponto que a gente tem que se irmanar e lutar juntos, tá bom? Temos que estar juntos. E usando aqui a sábia fala do Sr. Marcos James, e eu quero fazer ponto também com a sua questão, que é a seguinte: uma luta que nós deveríamos estar juntos. Eu quero só apontar duas, espero que reverbere o que eu for falar aqui. Uma delas é que, ao invés de lutar pelos 18% que estão no ensino superior, a gente tem que lutar pelos 82% que estão fora. Nós temos que lutar para que esses jovens ingressem nos cursos superiores. E não é ingressar por ingressar, eles desistiram da educação. Isso é dramático, nós temos que mudar esse quadro. A gente tem que estar juntos por isso. O conceito é de competição. A gente tem que cooperar em algumas coisas e competir em outras. E entender que isso é natural. Entendeu? Porque se eu estou competindo, eu não vou dialogar com o meu competidor. Eu acho que essa visão é míope. A gente tem que lutar por aquilo que precisa. E o segundo ponto, vocês sabem muito bem que o Brasil tem muitos empreendedores. Nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Mas somos, ao mesmo tempo, aqueles que os negócios mais quebram em pouco tempo. Adivinha quem é que tem que dar assessoria nisso? Administradores. Está aí um aspecto que deveria nos irmanar também. Isso exigiria, inclusive, mudança de lei. Todas as profissões têm que assinar. Todas as profissões precisam certificar. A nossa, que poderia assessorar todos os empreendedores do nosso país, existe um vácuo. Ok? Só quero deixar registrado isso, porque é nossa obrigação dar sustentação àqueles que querem gerar emprego e renda, mas não tiveram formação adequada. Então, cabe aos administradores, assim como qualquer peça contábil, um contador tem que assinar, qualquer peça de direito, um advogado precisa assinar, assim por diante. E os empreendedores ficam onde? Empreende porque acha que vai abrir um negócio, depois quebra em 3 anos, gerando frustração, perdas enormes. Está aí uma oportunidade. É isso que eu quero chamar a atenção. A nossa miopia é ficar brigando pelo pouco e não enxergar o oceano azul que nós temos diante de nós mesmos. Esse é o convite que eu quero fazer a todos aqui presentes. Obrigado. É isso? Veja bem,
de fato, não é um problema só de administração, né? É um problema geral. Nós somos formadores de opinião, nós estamos classificados, né, dentro daquele grupo de serem formadores de opinião. E a nossa sociedade, até pelo contexto geral que a gente vive hoje, as pessoas não querem mais discutir política. E o problema está lá. Né? Porque o que você está falando é um problema de falta de políticas públicas. Né? E a universidade, outrora, era um espaço em que se disseminava, se desenvolvia e se dava liberdade para o senso crítico político. E isso foi aos poucos sendo afugentado por conta da politicagem que a gente está dominado. Né? Então, assim, os nossos adolescentes, eles não são mais, eles não crescem mais, pelo menos a maioria deles, dentro desse ambiente onde a política é discutida de forma positiva, construtiva. Né? E chega na universidade, não existe mais o espaço de discussão político, e aí não se cresce, não se fomenta essa discussão. E aí não se tem melhorias. E aí alguém falou aqui, em algum momento, eu não lembro quem foi, daquela história de que não vamos desenvolver educação naquele estado, naquele município, porque quem estuda não vota, ou não vai votar em mim, porque, né, é assim que a coisa é feita Brasil afora. Então, acho que, antes de tudo, a gente pensar no que o CFA, o que o CRA pode fazer, e pensar o que nós, enquanto cidadão, a gente pode fazer para mudar essa situação, cada um de nós. Né? E aí, em sendo um formador de opinião como professores, o que a gente pode fazer dentro de nossas instituições de ensino para trabalhar a consciência. Temos lá disciplinas de sociologia, de construção dessas discussões. O que a gente está fazendo dentro do nosso espaço de construção de saber e desenvolvimento do ser humano para que isso mude? E isso eu acho que é importante, porque eleição vai ter de novo, já está começando, estamos vivendo uma polarização aí que não leva ninguém a nada. Exato. Né? Então, isso eu acho que a gente precisa discutir. Excelente. Parabéns. Parabéns. Bom, eu gostaria só de retomar a provocação feita pelo professor Pinheiro Neto, né? Neto Pinheiro. Neto Pinheiro, só troquei. Então, são duas brigas diferentes. Né? A primeira já foi colocada aqui, que é uma preocupação nossa como cidadão, não é? De buscar a melhoria da educação no país. De modo geral, nós, mesmo pegando só a América do Sul, nós estamos na rabeira, como diz o outro, né? Estamos lá atrás em qualquer índice de avaliação de educação. Países que a gente às vezes minimiza, está bem na frente da gente, aqui mesmo na América do Sul. E outro ponto é com relação à outra briga que nos move aqui nesse momento, né? Como melhorar os cursos de administração. Eu não concordo muito quando você fala, embora reconheça que existe uma parcela de pessoas que pensam assim, eu não concordo muito que as pessoas resolvem fazer administração por não ter o que fazer. Ou seja, eu vou ali fazer uma distração, né? Brinca-se até falando isso. De fato, é um curso mais barato, é um curso que tem maior número de matrícula, como a gente mostrou, mas talvez seja um dos cursos mais importantes que tem. A gente só vai mudar o nosso país a partir do momento que a gente tiver administradores capazes, responsáveis, competentes, e esse é o papel nosso, de transformar. Então, se nós recebemos um aluno, né, mal formado no ensino médio, né, nós estamos conseguindo, e muitas instituições conseguem, né, transformá-lo. O Marcos James falou, né, até da variação que você tem do aluno que entra, do aluno que sai. Se você não tiver valor agregado, você falhou como instituição. Não é? Então, o nosso papel é, sim, melhorar a qualidade dos cursos para transformar esse aluno que, apesar de mal formado, ele pode ter, sim, competência para atuar no mercado como profissional de administração. Então, esse é um ponto importante que eu acho, essa inquietação que todos nós temos. Vocês estão aqui por conta disso, pela inquietação de que alguma coisa está errada. Está mesmo. Está mesmo. Então, o que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente da administração? Não é? Por que nós não somos reconhecidos? Por que nós não somos chamados a assinar como tantas outras profissões? Talvez a culpa seja nossa mesmo, que nós não estamos nos valorizando. Nós não estamos entregando o que a sociedade precisa.
Se nós entregarmos isso, a sociedade vai exigir que tenha administradores, mais administradores competentes. Do contrário, a gente pode chegar assim e falar, não tinha o que fazer, vou fazer administração. Então vai ser mais um bacharel, não vai ser administrador. Ele vai ser bacharel em administração. Né? Mas administrador ele não vai ser. E nós precisamos o quê? Formar administradores e não bacharéis ou tecnólogos sem a devida competência. Né? É muito simples, né, gente? É como advogado. Como advogado que faz só o curso de direito, ele é o quê? Ele não é advogado, ele é bacharel em direito. Ele só é advogado se ele fizer o exame da ordem. Não quero levantar polêmica aqui, né? Mas até uma questão de valorização da profissão passa também por exame de ordem. É uma seara difícil, porque eu acho que tem muitos que são contra, mas tem muitos que são favoráveis também. Mas nós somos tantos administradores que a gente precisa separar o joio do trigo. Quem é realmente administrador e quem é bacharel. Então é esse processo que a gente precisa valorizar com o quê? Com essa inquietação. E nós todos, não só vocês, nós todos, né, irmanados, para mudar o perfil do curso de administração. Está errado do jeito que está. Professor Marcos Pires. Antes de fazer uma colocação sobre essa reflexão, eu gostaria de dizer que o professor Sadal ele falou que ele não sabe as palavras na verdade dele. Ele é um gênio, quem conhece ele sabe da elegância dele como pessoa e como profissional. Você tem minha admiração, professor, eu gosto muito de você e do seu trabalho. Igualmente. Mas vamos lá. O sistema CFA-CRA é uma autarquia federal, né, que existe para fiscalizar o exercício da profissão. Né? Então, a missão do CFA e do CRA é o administrador que está atuando de forma regular. Os órgãos públicos estão contratando administradores registrados. Como é que está sendo o exercício da atividade profissional dos administradores do país? Né? E como fazer um link com essa sua colocação do que o sistema CFA-CRA pode fazer para resguardar a qualidade do ensino básico? E por incrível que pareça, existe sim uma ação que está sendo feita neste momento, quando o presidente Leonardo me indicou para fazer parte do trabalho interinstitucional do MEC, visando elaborar subsídios à Política Nacional de Educação no quesito cursos técnicos profissionalizantes. Né? Então, ano passado, nós nos reunimos por diversas vezes em Brasília com várias entidades, né? Com um órgão específico lá do Ministério da Educação, responsável pelo ensino técnico profissionalizante. Discutimos longamente, elaboramos esse subsídio, e este ano eu fui reconduzido e estamos fazendo um plano de ação. Né? E o sistema CFA-CRA atua na educação básica quando reconhece o título do ensino técnico de ensino médio, né, como o início da carreira profissional daquele adolescente. E por isso que o sistema CFA-CRA hoje permite que o aluno que conclui o ensino médio, não é, de um curso técnico na área da gestão, ele já pode ter ali o seu devido registro. Né? E conversando hoje com o presidente Leonardo, eu dizendo, presidente, na próxima pesquisa nacional do sistema do CFA-CRA, nós precisamos incluir esse público na pesquisa. Isso. Nós precisamos pegar todas essas informações, né, para saber como é que está sendo essa relação desses alunos que concluem esses cursos técnicos profissionalizantes de ensino médio com todo o sistema. Não é? Então, eu acho que dentro desse cenário de fiscalizar a profissão, o sistema está atuando nessa vertente, né? O que é muito bom. Agora, cabe a nós também fiscalizarmos, né?
conversar com os nossos amigos que são políticos, né? Fazer o nosso papel enquanto sociedade, né? Cobrando isso, né, dos nossos representantes, daqueles que nós elegemos para estar nos representando. Agora, tirando uma visão, dentro de uma visão totalmente apartidária, né, eu vejo que o Ministério da Educação hoje já está atuando. Quando ele ressignifica o ENAD para os cursos de licenciatura de pedagogia, já é uma forma de se preocupar com essa qualidade do ensino, né? Quando ele coloca piso salarial para os professores da escola pública, ele também está preocupado em melhorar essa qualidade, né? Então eu acho que já existe ali algumas ações que para uns pode ser até ações tímidas, mas que certamente surtirá efeito. Infelizmente, tem uma situação na educação de que tudo que nós decidimos agora só vamos sentir aquele resultado muito tempo depois, não é? Mas o fato, na minha visão, é que decisões e ações estão sendo feitas, né? Antes tarde do que nunca. Professor Sérgio? Professor Sérgio. Professor, sim. Tem uma pergunta? Então, tudo bem, tudo bem. Eu queria fazer uma complementação aqui, mas tudo bem. Vamos privilegiar lá. Professor Socorro. Boa tarde, eu sou o professor Socorro, eu sou de uma instituição pública, né, sou do IFCE, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando todas essas reflexões. Gostaria de parabenizar a professora Sérgio, que é assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, né, gosto demais. A minha provocação é uma reflexão para todos nós. Tem uma colega que sempre fala, olha, falar para convertido é muito fácil. Então, todos que nós estamos aqui, nós estamos convertidos, porque, afinal de contas, estamos aqui refletindo sobre a nossa profissão, sobre o que nós acreditamos, sobre o que nós somos, sobre o que nós defendemos, sobre aquilo que nos apaixona. E eu digo sempre, a gente tem que estar apaixonado para que a gente possa desenvolver o trabalho com qualidade. E a minha provocação é, como é que os convertidos que estão aqui vão levar tudo que foi de reflexão? Eu achei assim, esse fórum extremamente rico, de falas, de reflexões, de conhecimento que foi trazido aqui, em todos os aspectos. Eu estou um pouquinho acima, porque eu estou na pós-graduação, né? Como IFCE, eu tenho a oportunidade de passar de uma forma no técnico, na graduação e na pós-graduação. Então, no mesmo semestre eu estou no técnico, falando de uma forma, trabalhando uma metodologia de uma forma. Naquele mesmo semestre eu estou na pós-graduação, eu também sou docente do mestrado e tenho que falar de uma outra forma, com uma outra linguagem, trabalhando também com inovação, levando a gestão, muitas vezes para outras profissões, que o mestrado que eu atuo como docente tem uma perspectiva bem interdisciplinar. E essa reflexão que eu gostaria de trazer é como nós vamos levar todos nós que somos convertidos para o nosso colegiado, para os nossos professores, para os nossos docentes, tudo que a gente viu aqui. Como é que a gente vai dar? Porque não adianta uma andorinha só, porque a andorinha ela sozinha ela não faz nenhum. Como é que o CRA, eu sei que na hora que for provocado, ele pode perfeitamente ouvir que, dizendo, olha, chama o CRA que a gente leva palestrante de forma gratuita para conversar com esses nossos docentes, para que a gente possa, assim, fazer com que a nossa profissão ela tenha cada vez mais visibilidade. O que o professor falou, assim, eu digo, olha, estou totalmente, me sinto totalmente feliz, porque a gente estava falando na hora do almoço sobre, vai assinar uma petição de um advogado para ver o que acontece, às vezes rapidinho você não vem com ele tem que responder a um processo, né? Vai assinar um balanço,
para que rapidamente você também vai ter que fazer isso. O que a gente observa muitas vezes é que existem outras profissões que acabam pegando os cargos e ações que são efetivamente de administradores. Embora os conselhos, tanto federal quanto os estaduais, estejam nesse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, de responder às demandas, mas muitas vezes não dá conta de tanta coisa que acontece, né, no mercado para que haja essa fiscalização. Mas será que, eu ouvi de uma forma assim, nos 4 palestrantes, como é que os nossos docentes estão? Eles são valorizados? E aí, quando o Marcos estava falando, olha, na hora que o MEC traz para você colocar um valor mínimo de salário para aquele docente lá, do fundamental, isso é muito bom, porque ele está demonstrando que ele está querendo um professor com uma maior qualidade, ele com um professor de uma maior qualidade ele possa melhorar também, porque ele tem que estar motivado, ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele faz, para que ele efetivamente ele possa levar algo com qualidade. Então, o que a gente pode fazer, né, enquanto convertidos, para que cada vez mais a gente possa valorizar e melhorar, principalmente trabalhando com os nossos gestores, que muitas vezes não valorizam os nossos docentes, né? E aí a gente fala, olha, é muito bonito quando a gente fala no discurso, mas o que a gente pode fazer? E aí sim, a teoria com a prática, como é que a gente vai levar essa prática? Como é que a gente vai chegar com essa prática lá nos nossos cursos, com os nossos docentes, né? A gente falou aqui de ética, olha assim, tudo que foi falado aqui no dia de hoje, eu acho que é importante para que a gente possa sim levar e discutir com os nossos outros colegas que são administradores, que são docentes, porque a docência é uma profissão extremamente apaixonante. Tudo aquilo assim, que foi falado, olha, o médico mata uma vida, mas a gente pode matar várias vidas. E é isso que eu também acredito. Então, a reflexão que nós podemos fazer enquanto convertidos para levar para os nossos colegiados, dos nossos cursos de graduação em administração, a melhoria, para que a gente possa efetivamente tornar a nossa profissão cada vez mais valorizada. Obrigado, senhor. Professor Jair, queria complementar a pergunta anterior. Opa, acho que desligou, desligou, que falhou aqui. Voltou, não. As falas anteriores do professor Domingos, do professor Sadal e também do professor Marcos, eu queria pedir para fazer uma complementação, mas agora ficou melhor ainda com a fala dela. Ficou melhor ainda. Porque veja só, eu falei de algumas inquietações minhas, dos colegas também, mas eu tenho uma outra grande inquietação. Quantos somos hoje estudando administração? Quantos alunos? A gente tem quase 1 milhão, considerando tecnólogos. Hoje nós temos 1 milhão. Se a gente contar aí nos últimos... 2023. Até 2023. Não, os números dele do 2023 foi o número de domingos, ele trouxe números mais atuais. Então, assim, 1 milhão, só estudando administração hoje, tá? Se a gente for buscar isso historicamente, quantos egressos nós temos no curso de administração, aí são muitos, né? Mas eu vou trazer um dado para vocês. Nós temos 400 mil registrados no Brasil. Desses 400 mil, menos da metade estão adimplentes. Aí eu vou dizer uma coisa. A professora está colocando ali, né? O direito, né? Por que a gente não é uma profissão cartorial, né? A gente não assina e é legitimado. A gente não tem essa mesma força política, entendeu? Que infelizmente essas outras áreas que têm um quantitativo maior têm. Se a gente tivesse pelo menos esse 1 milhão que o Sadal está falando aqui registrados, para o Conselho chegar lá em Brasília, né, e conversar na Câmara, do Deputado, do Senado, seria outra receptividade. Agora, se eu estou falando, se tivesse só esse 1 milhão, e se a gente tivesse os 5 milhões, seria possível, Sadal? A gente era para ser a profissão mais forte desse país, mas a gente não é, porque a gente não se enxerga assim, tá?
Alunos entram e saem dos cursos de administração sem saber o que é CRA. Domingos acabou de dizer. Duvido que alguém saia do curso de Direito sem saber o que é OAB. Duvido. Duvido. Tá? A gente precisa, professora, o presidente Leonardo fez uma provocação aqui mais cedo. Vamos tentar colocar algum conteúdo, se não for um componente curricular, mas algum conteúdo que traz das prerrogativas dos profissionais de administração. Na disciplina de ética, que todo mundo é obrigado a ter, porque o MEC exige, nós estamos trabalhando o Código de Ética do Administrador ou está sendo um conteúdo generalista lá? Está sendo trabalhado? Então, assim, se a gente está formando o profissional de administração sem falar da profissão, sem fazer com que ele conheça o básico da profissão, eu trabalhando em estágio, nos últimos períodos, eu pergunto quem conhece a Lei 4769, muitos alunos não conhecem. Então, assim, a gente vive uma crise de identidade, em primeiro lugar. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Né? E a professora tem total razão quando fala que quem está aqui é porque, né, já está imbuído desse sentimento. A gente precisa catequizar outros. Mas vamos começar com o que nós temos. Né? Então, vamos pensar, saindo daqui, o que a gente pode fazer. E aí a fala do professor James, né? Vamos pegar lá as DCNs, ver o nosso projeto de curso, o que é possível mudar, o que é possível melhorar, o que é possível adequar diante das várias sugestões que foram dadas aqui, para a gente poder evoluir. E, enfim, se a gente minimamente conseguir fazer com que os nossos alunos conheçam a profissão dele, a profissão que ele escolheu, né, para exercer, e que depois ele entenda que ao se formar, o diploma só dá ele o título de bacharel, né, e não de profissional de administração. Ele não é administrador, para ser ele tem que estar registrado, porque isso é acima de tudo. Em primeiro lugar, atender uma lei, lei tem que ser cumprida, mas em segundo lugar é uma responsabilidade social também que ele tem, com a sociedade, com o código de ética da profissão que ele escolheu. Tá? Então, essas coisas elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser internalizadas, elas precisam ser difundidas, elas precisam ser semeadas. A gente precisa começar, essa plantinha, essas sementes, elas estão sendo plantadas há muito tempo, mas não adianta plantar sementes sem regar, sem adubar, não adianta. Eu acho que a gente precisa fazer esse contexto. Tá? É isso. Professor Domingos. Desde que a professora Socorro pediu a palavra, tem uma coisa me inquietando aqui. E eu queria só deixar mais um ponto de reflexão para todos nós. Ela falou de valorização do professor. Né? Quantas instituições, o que as instituições estão fazendo para valorizar seu corpo docente? Muito pouco. Quantos professores são somente turistas dentro das faculdades? Que fazem aquilo quase como um bico, para dar uma aulinha aqui, corre para ali, dá outra aulinha ali, que não cria, que não tem identidade com a instituição que ele está. Esse é um ponto de reflexão muito importante. Quantos professores que dão aula nas faculdades de administração e não são administradores? Coordenadores de curso. Ou coordenadores do curso de administração que não são administradores, embora sejam competentes, vêm de uma outra área, sejam competentes como gestores, mas não são administradores. Então, essa valorização, quando a gente fala de transformação do aluno e valorização, a gente passa assim pelo corpo docente. Não existe uma empresa forte se o seu corpo funcional não estiver bem qualificado. Então, não pode existir uma faculdade de administração bem de qualidade se não tiver o seu corpo docente muito bem qualificado, com administradores, ganhando bem. Né? Então, porque existem instituições do bem, eu digo que o professor nunca vai ganhar bem, né? Tanto nenhum, mas pelo menos ser reconhecido, né? Melhor o seu trabalho. Identifiquem que instituições de ensino, onde os professores são valorizados, os resultados que ela obtém são muito melhores. O investimento primeiro que se faz numa instituição são os seus recursos humanos. São as pessoas que trabalham ali. E no caso da instituição de ensino, o professor. Só isso estava me inquietando também para complementar o que a professora Socorro disse. Mais alguém para falar? Bom,
Eu acho que exatamente 4 horas, 16 horas, nós começamos pontualmente às 9h30, temos horário do almoço 1h30 e estamos finalizando exatamente às 16 horas. Né? Muitos compromissos nossos, os atributos podem administrar cumprir o horário, né? Todos os sentidos. Mas alguém deseja falar mais alguma coisa? Eu queria só complementar uma fala, mas não precisa do microfone, tá? A inquietação é porque, assim, eu sou muito ligada a redes sociais. E o nosso, como a professora falou ali, a gente converter quem já está convertido não adianta, mas de que forma a gente também está conversando com o jovem? Porque o jovem conhece o médico, o jovem conhece o dentista, o jovem conhece várias profissões, mas o jovem não sabe definir o administrador. O administrador, ele geralmente, o pai manda ele fazer a administração, porque tem um negócio, você vai gerir o negócio e pronto. Mas ele não conhece a gente. De que forma a gente está se comunicando a ele? E eu peguei aqui a rede social como uma via, mas poderiam ter outras. A gente não é uma profissão jovem para eles. A gente não é visto. A gente é visto como algo geral e eles não sabem definir. E aí é muito difuso. Então, assim, será que a gente também precisa, né, melhorar a nossa comunicação? Será que a gente não é uma influência para eles? Nem na Marvel a gente não é. Né? Os vilões são biomédicos, mas não são administradores. Então, assim, isso é um caminho longo, né? Mas essa inquietação de como a gente está se comunicando com eles, né, em geral. Como é seu nome, professora? Larissa. Professora Clarissa, eu vou... Larissa. Mas o Olha, cuidado. Professora, o CFA, o CFA tem tentado se reinventar também, o sistema tem tentado se reinventar nesse sentido, que a gente precisa sair da zona de conforto, pensar fora da caixa, porque realmente só vendo perder número de registros e de adeptos não estava realmente ficando legal. Então foi criada a Câmara de Serviços aos Registrados, né, da qual eu sou o primeiro diretor dessa Câmara. A Câmara foi criada agora, nós estamos no primeiro ano, completando agora 8 meses, e dentre os vários projetos que a gente está pensando, tentando desenvolver dentro dessa Câmara, tem um observatório para isso. Antes a gente pensava a questão de enxergar os bacharelados, os CST, os cursos técnicos e parávamos ali nos cursos técnicos, mas agora a gente já está com um laboratório de ir nas escolas de ensino médio, porque normalmente as instituições de ensino, vocês sabem bem disso, fazem aqueles projetos para que os alunos do ensino médio vão lá, feira de profissões, aquelas coisas, né? Mas aí cada instituição faz do seu jeito e fala da profissão também do seu jeito. Então a gente está pensando agora do conselho ir até o ensino médio trabalhar isso e também ter essa percepção de mapear como é que está a cabeça desse alunado com relação à nossa profissão. Nós estamos fazendo isso pontualmente, começando lá em Brasília com um laboratório, para depois a gente ter essa experiência e replicar para os regionais, para que os regionais façam Brasil afora também. Mas é muito importante essa sua provocação, porque mostra que a gente está no caminho certo. Muito bem. Eu sou pedagogo de origem, com muito orgulho, com muito amor. Eu faço educação porque gosto e ainda eu vou mais além. Eu gosto tanto da educação que o meu sonho era meu filho ser professor. E eu fico triste, muito triste, quando eu vejo um professor dizer que tudo que eu não queria na vida era que o filho dele fosse professor. Então ele sai. Ele deixa a profissão. Então isso já me deixa triste. E desde a pedagogia me pegou e a profissão veio o empreendedorismo dentro da educação. Eu consegui fundar uma faculdade numa cidade de 14 mil habitantes. Eu estava contando aqui para o professor James um pouco da história, mas não deu tempo de terminar. Mas imagina o tamanho do desafio o caboclo ter a coragem de fundar uma faculdade numa cidade de 14 mil habitantes.
E eu estava dizendo a ele, e se eu disser aqui o número de aluno que eu tenho hoje, o cara diz, ô cara mentiroso. Hoje eu tenho quase, praticamente, talvez no final desse mês, eu tenha passado os 4.000 alunos. Né? Então, a inquietação que ela me trouxe é uma coisa que ainda vai mais além. Nós estamos vendo, aqui nesse negocinho, lindo e maravilhoso, o influencer, e assim como tem outros, que ainda diz o seguinte, como Pablo Marçal e Companhia Limitada, que diz que é milionário e não precisa de estudar. E como Pablo Marçal e Companhia Limitada, ainda tem mais, ainda vai mais além, não tem só ele não, hoje já tem milhares de Pablos Marçais dizendo aí que não precisa estudar para ser milionário. E o povo está aqui, vendo isso, e diz, e ainda vou mais além, eu estava conversando lá no almoço, mas a professora Adriana, e a gente comentando, ainda tem mais. Eles só mostram o lado bom da coisa, glamour e riqueza. Aí os nossos jovens estão vendo isso. E eles estão absorvendo isso como verdade. E rápido, né? E é rápido. Não é uma riqueza aí, de anos. Isso me inquieta, porque eu digo aos meus filhos que, graças a Deus, tudo que eu consegui na minha vida até agora foi construído. E com muita dificuldade. E tenho orgulho de dizer isso. Filho de analfabetos. De pai e mãe. Analfabetos de diploma. Mas sábios de conhecimento e de vida. Meu pai, o lema dele era o seguinte: eu não obrigo a estudar. Agora, ou estuda ou vai para a roça. Se tinha caboclo que tinha medo de roça, se chama morrer. Aí eu não tive a escolha, tive que escolher estudar. A caneta é mais leve, né? Era, meu pai, ele teve essa sabedoria. Ele não tinha estudo, mas ele foi sábio para ter. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Então, eu, como pedagogo, e eu provoco uma coisa que eu não sou administrador no papel, mas eu sou um fã incondicional do empreendedorismo. Eu acredito demais. Eu abri minha primeira conta na Caixa Econômica de Senador Pompeu, vendendo din-din, com 10 anos de idade. Eu vendia din-din, eu dava cédulas à minha mãe, que era quem me ajudava a fazer o din-din, e eu ficava só com a moeda. Então, eu não fiz, aprendi na prática, a vivência, sala de aula, enfim. Agora, eu vejo que às vezes precisa, professor, não sei, as empresas, de repente, deveriam abrir uma empresa nesse país. Qualquer empresa teria que ter alguém para assinar por ela, um administrador para assinar por ela. Então, assim, são indagações. Aí vamos lá, eu fico triste, eu sou doente por política. Mas a gente precisa unir esforços, organizações. Não, peraí. Quem tem que participar é por isso que nosso país está se tornando o que está. Quem tem que estar na política são cidadãos de bem. Se nós não estivermos na política, quem vai estar é as facções. Nós estamos vendo o que está acontecendo no país. É porque o cidadão de bem desse país perdeu as esperanças e deixou de participar da política. Nós temos que, quem tem que participar da política somos nós, que somos os cidadãos de bem,
que busca o crescimento e que é quem empreende nesse país. Então, a política precisa de nós. É por isso que nós precisamos de um representante lá em Brasília, administrador, que diga e que tenha peito de encarar que para abrir uma empresa desse país, você tem que ter alguém, um administrador que seja responsável por ela. E não qualquer pessoa que simplesmente, se eu quiser abrir hoje qualquer empresa, eu vou lá, abre e acabou, não preciso de ninguém. O responsável é eu e acabou, eu sou pedagogo. Mas eu defino essa ideia. Então, eu agradeço a oportunidade e que esses momentos sejam mais frequentes e que uma fala que o colega falou e o James ali frisou muito bem. Eu também defendo, James, essa ideia que você disse. Eu acho uma tremenda falta de respeito um profissional ou uma instituição ir para a porta de outra instituição fazer, eu acho isso uma imoralidade. Então eu acho que a gente pode concorrer, mas concorrer com respeito, um ao outro. Então eu deixo aqui essa contribuição e agradeço e parabenizo o Conselho por chamar as instituições para conversar sobre a gestão do ensino superior do nosso Estado. Muito bom. Mas, alguma pergunta, uma provocação? Está gostando, né, Sérgio? Bom, só avisando a vocês que Carlos Augusto, nosso colega administrador, que está se firmando ali como cinegrafista, ele está disponibilizando o material de hoje que ele filmou no site do Conselho Regional da Administração e também no jornal que ele tem numa cidade chamada Paraipaba, que fica aqui a coisa de 80 quilômetros de Fortaleza. Então, a gente vai ter pelo menos esse momento, não é isso? Tá, o painel, pode acessar o site do Conselho e então do jornal da Paraipaba. O site também. Bem, então nós vamos assim encerrar para o nosso evento. Você quer falar alguma coisa, professor? Ô, presidente? Vamos encerrar? Fazer uma foto todo mundo, né? Vamos fazer uma coisa aqui que aí a gente encerra fazendo pegando o certificado dos palestrantes, né? Então as pessoas vão sair. Eu já queria agradecer a todos os palestrantes dessa belíssima apresentação. Me perdoe, eu pedi que para chegar antes da sua fala inicial. Na verdade eu notei sua ausência, mas fiquei preocupado. Mas aí depois quando eu te vi eu fiquei feliz. Você viu? 2007, lá no Marinho, casa cheia, naquela época eu era estudante, eu já era administrador, mas eu estava fazendo parte do conselho, e agradecer essa ideia do retorno das vezes. Para mantermos novamente esse encontro, vamos dobrar realmente a quantidade de pessoas e não esqueça do evento que vai acontecer lá fora. Depois que eu sou serviço, Sadal, a equipe da UNIFOR vai comunicar, vai colocar na mídia e convidar realmente todas as instituições de ensino que estejam presentes. Mais uma vez, desejar o cartista aí uma emergência aí de alguma prefeitura que foi resolver da empresa dele, mas eu só estou a agradecer a todos vocês nesse momento e vamos entrar aqui no mês de setembro, que é o mês da nossa administração, para todos esses eventos dos 60 anos do Rio Grande de Janeiro. Muito obrigado. Vou estar em Belém. O pessoal de Belém me convidou e vou estar em Belém, depois vou para o Marajó. O pessoal pediu. Parabéns, Serginho. Parabéns, Eduardo, por esse grande evento que nós fizemos aqui em Fortaleza, com a parceria do Conselho Federal e com esses grandes palestrantes aqui, meus colegas administradores, profissionais da administração.